E nós começamos o Hoje em Dia com um alerta para os pais. Triplicou o número de mortes de crianças por gripe no Brasil este ano, na comparação com 2017. Segundo dados do Ministério da Saúde, até agora são 44 vítimas de complicações ligadas ao vírus influenza. E o mais preocupante é que o número de crianças vacinadas contra a doença é a menor dos últimos anos. Veja agora na reportagem de Elaine Cortes como é importante proteger as crianças dos sintomas da gripe. A gente sempre acha que uma gripe vai passar com um remedinho caseiro. E eu não tinha noção da gravidade dessa gripe, como muita gente hoje também não tem. Uma picadinha e Carol poderia estar viva. Na época da campanha, ela tinha 4 meses. Então, ela não poderia tomar a vacina. Eu não imaginei que ela tinha que tomar quando fizesse 6 meses. Então, ela não tomou. Aos 8 meses, a bebê foi infectada pelo vírus H1N1. Ela teve gripe, ela teve vômitos e depois ela começou a ter febre muito alta. Ela chegou no hospital com 41 de febre. Ela foi medicada e liberada com um diagnóstico de otite. O raio-x do pulmão mudou em poucas horas. Isso que o vírus faz, ele toma o pulmão todinho. E foi tudo muito rápido, porque no raio-x que ela fez de manhã no domingo, estava tudo bem. O pulmão dela estava limpo. Na terça, o pulmão dela estava tomado. 21 dias de internação, 20 deles na UTI. Eu não queria nunca estar aqui falando sobre isso. Mas que as mães tenham consciência de vacinar os filhos, porque eu perdi a minha filha por falta de uma vacina, por falta de informação. Hoje, a dor da perda é a força para conscientizar outras mães. E hoje, as mães deixam de vacinar por boatos, por conversinha que tem em Facebook, por matérias falsas. É por isso que as pessoas deixam e perdem os filhos. A dor de perder um filho não tem cura. Pelo menos 44 crianças morreram por causa da gripe no Brasil. No ano passado, foram 14 óbitos no mesmo período. No total, 3.558 casos. Desses, 608 mortos por causa do vírus H1N1. Esse ano parece ter ocorrido alguns casos mais graves e mais mortes, especialmente em crianças. A campanha de imunização para os grupos de risco se estendeu. O governo determinou que os postos com estoque disponível imunizem inclusive uma faixa maior de crianças. Os grupos de risco são especialmente as crianças pequenas, entre 6 meses e 5 anos de idade, os idosos, que são as pessoas acima dos 60 anos de idade, e especialmente pessoas que possuem doenças que podem fazer com que essa gripe evolua mal. Pessoas que têm asma, quem tem enfisema no pulmão, que é fumante, gestantes, pessoas que estão em sistema prisional, professores ou pessoas que trabalham com o serviço público de saúde, que estão mais expostas aos vírus, são pessoas que necessariamente deveriam se vacinar porque têm maior risco de desenvolver formas graves de doença. Triplicou o número de mortes de crianças por gripe no Brasil este ano. Junto com as gestantes, elas são as que menos se vacinaram. Entre os principais motivos para resistir à imunização estão os mitos sobre a vacina. O risco de morte existe e é muito alto. Este alerta é feito por todos os especialistas. Não existe vírus vivo dentro da vacina. Os vírus que compõem a vacina são mortos. Não tem possibilidade nenhuma de a pessoa adoecer por causa da vacina. Esse é um mito muito frequente, muito comum. Todos os anos, as vacinas mudam, assim como os vírus. Por isso que todos os anos a gente precisa renovar a imunização, porque são vírus diferentes que circulam. Quem recebe as doses de forma contínua torna o organismo mais resistente. É importante lembrar que a vacina não impede a pessoa de não pegar nenhum tipo de gripe. Ela pode ficar resfriada, pode pegar uma gripe, mas geralmente vai ser uma gripe mais leve ou um resfriado mais brando. Preste atenção aos sintomas: febre alta persistente, tosse com ou sem catarro, mal-estar geral,
corpo dolorido e respiração ofegante. Mas não é necessário que todos apareçam para caracterizar a perigosa gripe. Apenas um sinal já pede atenção. Nem sempre os PS identificam o vírus a tempo de tratá-lo. Os exames para identificar o H1N1 não vão chegar imediatamente. O resultado vai levar, muitas vezes, até alguns dias para ter o resultado positivo. Então, na dúvida, se é uma gripe bastante importante com sinais de alerta, ela deve ser tratada para H1N1, independente até do resultado positivo. Adultos também devem se proteger, principalmente porque são condutores da gripe. É interessante que os pais também se vacinem, porque ele impede a transmissão, eventualmente, dentro da mesma casa, daquele vírus para outras pessoas. Enzo escapou por pouco. A mãe não notou o perigo. Ele já apresentou febre de 39,6. Eu achei muito alta. No hospital, pediram o exame que saiu rápido, como nem sempre acontece. Eu achei exagerado na hora do H1N1, eu não imaginava que pudesse ser, porque na minha cabeça ele ia ficar derrubado, assim, né? E não foi o que aconteceu o dia todo, só no final do dia mesmo que ele deu aquela caída. E aí o exame saiu em meia hora, mais ou menos, e deu positivo para o H1N1. Aos 3 anos, pela primeira vez, ele ainda não havia recebido a vacina. Desde que ele nasceu, a partir do momento que ele foi liberado para tomar, ele sempre tomou. Esse ano eu ainda não dei, porque uma hora era ele, outra hora era a irmãzinha com tosse, peito cheio, alguma coisa do tipo, e eu fui postergando. O tratamento nem sempre precisa ser feito numa UTI. Enzo recebeu os comprimidos em casa. O tratamento completo durou 5 dias, mas no segundo, terceiro dia eu já percebi uma melhora significativa. Mas ele é uma exceção, do diagnóstico até a cura da doença. De um modo geral, o H1N1 só é reconhecido como um risco quando já se tornou quase ou fatal. Eu acho que falta essa conscientização porque não é uma doença tão inofensiva quanto a gente pensa, né? Ela pode trazer complicações sérias, graves e até fatais mesmo, né?